Olá, eu gostaria de tratar da questão da lógica. Lógica é um ramo da filosofia. Ela começou com Aristóteles. Aristóteles acreditava que para fugir das ilusões, dos pensamentos falsos, pensamentos enganosos, dos erros de raciocínio, ou até mesmo daquelas pessoas que conscientemente tentassem nos enganar, nós poderíamos, através da lógica, estabelecer um raciocínio correto, né? Onde uma causa se liga a um efeito, ou um efeito se liga à sua causa, né? Um célebre raciocínio lógico do próprio Aristóteles é o seguinte: todos os homens são mortais, né? É um ponto de partida, parece ser uma lei, né? E uma lei que pode ser testada, verificada, quando você observa, por exemplo, qualquer pessoa, o Sócrates, e reconhece nele a humanidade, né? E aí você conclui, né, a partir daquela primeira lei, né, todos os homens são mortais. Depois dessa segunda frase, Sócrates é homem, disso você concluiria, bom, Sócrates é mortal, né? Porque Sócrates ele satisfaz os dois requisitos daquela lei, né? Todo homem é mortal. Sócrates sendo homem, a consequência é que Sócrates será mortal. É interessante a ideia aristotélica de tentar fugir daquelas pessoas, na época chamadas de sofistas, que ensinavam alunos a tornar o verdadeiro falso e o falso, aquilo que é uma frase falsa, em verdadeira, através de argumentos que tentavam, enfim, enganar as outras pessoas. Contudo, eu tenho uma certa dificuldade em aplicar lógica a adolescentes. A lógica ela lembra muito a matemática, especialmente quando os lógicos substituem as frases da linguagem comum, da língua portuguesa, por exemplo, por letras. Você pode dizer, por exemplo, que todo homem é imortal. Você pode substituir e dizer que A implica B. Todo homem é A, implica mortal, né, B. Daí você pode, Sócrates, em vez de Sócrates, dizer que Sócrates é C. Então você tem aí uma lógica, um raciocínio lógico. Começa por A implica B, C é A, logo C é B. Quando começa nesse nível, fica complicado, especialmente com adolescentes. Se na universidade já é complicado, né? E até porque na universidade complica um pouco mais, porque esta série de raciocínios eles não se resumem a 2 ou 3 frases. São 10, 12 frases, todas encadeadas, relacionadas, né? Agora, o que é interessante e bonito na lógica é a tentativa de estabelecer relações de causa e efeito e verificar se um efeito é efeito de uma determinada causa ou de qual causa, e tudo através de uma linguagem que lembra matemática, portanto uma linguagem mais exata possível no entendimento dos lógicos, né? Por ser mais exata, ela nos levaria mais facilmente à verdade. Eu tenho certa dificuldade em acreditar nisso, porque o pensamento humano ele não tem um único sentido. Eu até sugeriria aos lógicos que se pensasse numa lógica tridimensional, uma lógica que ela não tem um sentido único, ela tem vários sentidos, ela tem, por isso a ideia de 3 dimensões, né? E muitas vezes uma causa, bom, na maioria das vezes, não todas as vezes, um evento ele é afetado por diversas causas e não uma única causa. Quem sabe estimular nos alunos a ideia de encontrar uma única causa não estaria afastando os alunos do mundo real, porque o mundo real não é uma única causa que determina um efeito, né? De qualquer maneira, os exercícios que eu tenho proposto em aula, ao contrário do que eu imaginava, eles até estimulam, despertam um certo prazer nos alunos. Um dos exercícios que eu dei em aula é aquele que parte da seguinte afirmação, né? Se a temperatura está a menos de 5 graus, há neblina. Se há neblina, os aviões não decolam. E aí eu apresento uma série de alternativas, sendo que apenas uma delas é a verdadeira. Nesse exemplo, né, se a temperatura está abaixo de 5 graus, a neblina, se a neblina os aviões não decolam, uma alternativa correta seria dizer os aviões decolam se não há neblina.
Mas não seria correto dizer que os aviões decolam se a temperatura está maior do que 5 graus ou menor do que 5 graus, porque afinal de contas, para os lógicos é importante que um efeito se ligue a uma causa mais imediata. Vou dar um exemplo mais claro. Você pega, por exemplo, se há um avô, supõe que seja a condição para que exista um homem, um pai, e esta é a condição para que exista um filho, né? Se há o meu avô, há o meu pai. Se há o meu pai, eu existo. Eu não posso dizer que eu não existiria se não existisse meu avô, porque meu avô poderia existir, né? Eu não existiria se o meu pai não existisse, né? Ainda que meu avô existisse. Quer dizer, os lógicos têm essa preocupação de ligar efeitos às suas causas mais imediatas. Um outro exercício poderia ser, se a água está a 100 graus, ela ferve. Se ferve, bom, eu bebo café. Eu não beberia café se a água não fervesse, né? Você não poderia dizer eu não bebo café se a água não estiver a 100 graus. Porque é preciso mais do que estar a 100 graus, é preciso que ele esteja fervendo. Bom, se bem que os especialistas em café dizem que o melhor é se a água não estiver fervendo, né? Ou muito próximo da fervura. Mas enfim, isso é outro assunto. Bom, ainda sobre lógica, para ver como é interessante, a gente sempre aprende alguma coisa com ela, né? Eu criei um raciocínio lógico que ele parte de uma afirmação que eu encontrei na Bíblia. Jesus, numa determinada passagem da Bíblia, diz o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ora, Jesus não tinha pecado. A consequência lógica é que Jesus deveria ter atirado a primeira pedra. Uma aluna disse o seguinte: não, é que na verdade Jesus poderia ter atirado, mas ele não quis. Bom, é verdade, mas a lei, o enunciado da questão é: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É uma ordem, o verbo está no sentido imperativo, está ordenando uma ação. Disso se segue que se Jesus não atirou a primeira pedra é porque ele também tinha pecado. Curioso isso, né? Como um exercício lógico banal pode talvez mostrar uma verdade que nós não conhecíamos antes.